Imagine descobrir que a pessoa que você tratou como um mero contrato comercial é na verdade alguém que mudou sua vida anos atrás. Eduardo Vasconcelos, empresário milionário e arrogante, casou-se com Clara apenas por conveniência. Mas na noite de núpcias, quando planejava tratar tudo como uma transação fria, ela revelou um segredo que fez seu mundo desabar. Uma história sobre como o orgulho pode cegar nossos corações e como o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Agora prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. O órgão da igreja tocou a marcha nupcial. Clara caminhou pelo corredor com passos lentos, o coração pesado como chumbo. O órgão da igreja tocou a marcha nupcial. Clara caminhou pelo corredor com passos lentos, o coração pesado como chumbo. Não havia sorrisos de felicidade. Não havia lágrimas de emoção. Apenas o eco de seus passos no mármore frio da Igreja do Sagrado Coração, no centro de São Paulo. Eduardo Vasconcelos esperava no altar, impecável no smoking preto. 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas. Postura ereta que denunciava anos de comando em salas de diretoria. Seus olhos escuros fitavam Clara sem emoção alguma, como se estivesse analisando uma proposta de negócios. Para ele, era exatamente isso. Clara Mendes, 22 anos, segurava o buquê de rosas brancas com mãos trêmulas. O vestido de noiva era lindo. Seda francesa, bordados delicados, cauda de 3 metros, mas pesava em seus ombros como uma armadura. Cada passo era uma lembrança dolorosa de como havia chegado até ali. 6 meses atrás, estava na fila do banco, desesperada. A conta do hospital do irmão Gabriel havia chegado a R$200 mil. Cirurgia cardíaca complexa, UTI, medicamentos importados. Ela, estudante de enfermagem sem família, sem recursos, sem esperança. Foi quando Eduardo apareceu na sua vida como um anjo sombrio. Ouvi dizer que você precisa de dinheiro. Havia dito friamente naquele dia, no café em frente à faculdade. Tenho uma proposta. A proposta era simples. Casamento por 2 anos em troca de R$500 mil. Eduardo precisava de uma esposa para melhorar sua imagem pública. Estava concorrendo a um contrato milionário com uma empresa familiar tradicional que valorizava homens de família. Clara precisava do dinheiro para salvar Gabriel. É um contrato como qualquer outro, Eduardo havia explicado, empurrando os papéis pela mesa. Você terá uma casa, uma mesada, liberdade total. Apenas precisa aparecer em eventos sociais e cumprir os deveres matrimoniais quando necessário. As palavras deveres matrimoniais tinham soado como gelo no estômago de Clara. Mas Gabriel estava morrendo. Não havia escolha. Agora, caminhando em direção ao altar, Clara lembrava das palavras da irmã de caridade que havia criado ela e Gabriel no orfanato. Minha filha, às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para nos ensinar sobre amor e perdão. Seria possível amar um homem que a comprou? Seria possível perdoar a si mesma por se vender? Clara Mendes, aceita Eduardo Vasconcelos como seu legítimo esposo? A voz do padre ecoou pela igreja quase vazia. Apenas algumas testemunhas estavam presentes. Funcionários de Eduardo, principalmente. Do lado de Clara, ninguém. Gabriel estava internado, ainda se recuperando da cirurgia que havia salvo sua vida. Aceito, Clara sussurrou, a voz mal saindo da garganta. Eduardo colocou a aliança em seu dedo com movimentos mecânicos. Quando chegou a hora do beijo, ele se aproximou e tocou os lábios dela de forma breve e fria, como quem cumpre uma formalidade. Agora vocês são marido e mulher, declarou o padre. Marido e mulher. As palavras soaram como uma sentença. A saída da igreja foi silenciosa. Eduardo cumprimentou algumas pessoas, sempre com Clara ao lado. O braço dele possessivo em sua cintura. Para os observadores, eles pareciam um casal perfeito. Ele, o empresário bem-sucedido. Ela, a jovem esposa radiante. Mas Clara sentia-se como uma atriz numa peça que não havia escolhido representar. No carro, uma Mercedes preta com vidros escuros, Eduardo finalmente falou. O motorista vai te levar para casa. Você tem o resto da tarde para se arrumar e descansar. Para quê? Para hoje à noite. As palavras ficaram suspensas no ar como uma ameaça velada. Reservei uma suíte no hotel.
É melhor resolver isso logo no primeiro dia, não acha? Clara engoliu seco. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não esperava tão cedo. Eduardo, É senhor Vasconcelos. Ele corrigiu friamente. E não há o que discutir. Está no contrato. O resto da viagem foi feito em silêncio. A casa era uma mansão nos jardins, com jardins imensos e uma piscina que refletia o céu cinzento de São Paulo. Clara foi levada ao quarto principal. Um ambiente enorme com cama king size, varanda e closet do tamanho do apartamento onde morava antes. Suas roupas estão no closet, informou a governanta Dona Marta. Uma senhora de 50 anos com expressão maternal. O senhor Eduardo escolheu tudo pessoalmente. Clara abriu o closet e arregalou os olhos. Dezenas de vestidos, sapatos, bolsas, joias. Tudo da melhor qualidade. Tudo no seu tamanho exato. Eduardo havia estudado até mesmo seus gostos. As cores eram suaves. Os cortes elegantes, mas discretos. Como ele sabe do meu tamanho? E perguntou a Dona Marta. O senhor Eduardo é muito observador. A governanta respondeu com um sorriso triste. Ele sempre foi assim. Presta atenção em detalhes que outras pessoas nem notam. Clara pegou um vestido azul marinho e o segurou contra o corpo. Era perfeito. Lindo. Caro. E ao mesmo tempo uma lembrança constante de que ela havia se vendido. Tomou um banho longo, tentando relaxar. A banheira era de mármore, com hidromassagem e óleos aromáticos. Por alguns minutos conseguiu fingir que estava num spa, não se preparando para uma noite com um estranho. Mas a realidade sempre voltava. Às 7 da noite, Eduardo retornou. Estava diferente. Havia trocado o smoking por um terno escuro casual, e seus cabelos estavam ligeiramente bagunçados, como se tivesse passado as mãos neles várias vezes. Está pronta? Perguntou, evitando olhá-la diretamente. Clara assentiu, vestindo o vestido azul e sapatos de salto baixo. Havia se maquiado discretamente e preso os cabelos num coque elegante. No carro, novamente o silêncio. Clara observava as luzes da cidade passando pela janela, pensando em Gabriel. Ele estava bem se recuperando. A cirurgia havia sido um sucesso. Valeria a pena qualquer sacrifício. O hotel era um dos mais luxuosos de São Paulo. O Grand Hyatt, na Vila Olímpia. A suíte presidencial estava reservada em nome de Eduardo Vasconcelos. O funcionário da recepção sorriu cordialmente. Parabéns pelo casamento, senhor e senhora Vasconcelos. A suíte lua de mel está pronta, lua de mel. As palavras soaram como ironia cruel. No elevador, Clara respirou fundo. Eduardo estava tenso ao lado dela, as mãos fechadas em punhos dentro dos bolsos. Eduardo, senhor Vasconcelos, ele corrigiu automaticamente. Senhor Vasconcelos, Clara recomeçou. Posso fazer uma pergunta? Ele a olhou pela primeira vez desde que saíram de casa. Pode. Por que casou comigo? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Já expliquei. Precisava de uma esposa para melhorar minha imagem. Mas por que eu? Poderia ter escolhido qualquer mulher. Alguém da sua classe social, alguém que entendesse melhor esse mundo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Porque você estava desesperada. Disse finalmente, a voz dura. Pessoas desesperadas não fazem perguntas. Não criam problemas. Não têm expectativas. As palavras cortaram Clara como lâminas. Entendo. O elevador parou no andar da suíte. Eduardo abriu a porta com o cartão magnético. A suíte era deslumbrante. Sala de estar com vista panorâmica da cidade. Quarto com cama king size coberta de pétalas de rosa. Champanhe gelado numa mesa lateral. O hotel preparou uma surpresa romântica. Eduardo comentou com ironia. Que apropriado. Clara caminhou até a janela observando as luzes de São Paulo. Era uma vista linda, mas tudo parecia distante e frio. Clara. Ela se virou. Eduardo havia tirado o paletó e estava servindo champanhe em 2 taças. Vamos acabar logo com isso, disse, estendendo uma taça para ela. É melhor para os dois. Clara segurou a taça, mas não bebeu. Senhor Vasconcelos, posso te pedir um favor? Ele suspirou impaciente. Que favor? Antes de fazermos isso, posso te contar algo? Eduardo olhou o relógio. Tem 5 minutos. 5 minutos para contar uma história que poderia mudar tudo. 5 minutos para revelar um segredo que Eduardo jamais imaginava. Eduardo caminhou até a janela dando as costas para Clara.
Bebeu o champanhe de um gole só como se fosse remédio amargo. Fala logo, disse sem se virar. Não temos a noite toda. Clara colocou a taça na mesa lateral sem beber. As mãos tremiam ligeiramente. É sobre como nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Eduardo cortou friamente. Nos encontramos há 6 meses. Você precisava de dinheiro, eu precisava de uma esposa. Pronto. Não é verdade. Algo no tom da voz dela fez Eduardo se virar. Clara estava pálida, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Do que você está falando? Nós já nos conhecemos antes. Há 5 anos. Eduardo franziu o senho. Tentou se lembrar, mas nada vinha à mente. Impossível. Eu me lembraria. Você se lembra de uma noite de chuva há 5 anos? Você havia saído de uma reunião importante e estava de terno cinza? A lembrança começou a se formar nebulosa na mente de Eduardo. Uma noite chuvosa. Ele estava irritado porque uma negociação havia dado errado. Continue, disse, a voz mais baixa. Você estava andando pela Rua Augusta, perto da Paulista. Estava chovendo muito e você não tinha guarda-chuva. Eduardo se lembrava vagamente. Uma chuva torrencial. Ele havia discutido com o motorista e decidido andar para esfriar a cabeça. Você tropeçou numa poça d'água e caiu. Machucou o joelho, rasgou a calça. A lembrança se tornou mais nítida. Ele havia escorregado numa sarjeta, caído de mau jeito. O joelho sangrava, a roupa estava suja de lama. E então apareceu uma moça. Eduardo parou de respirar. Uma moça de uniforme branco. Uniforme de enfermagem. A lembrança explodiu na mente dele como um filme antigo que volta à tona. Uma garota jovem, de cabelos presos num rabo de cavalo. Olhos gentis. Ela havia aparecido do nada, se ajoelhado na calçada molhada sem se importar com o próprio uniforme. Você me ajudou, Eduardo murmurou, mais para si mesmo que para Clara. Sim. Você limpou meu ferimento com lenços umedecidos. Improvisou um curativo com gases que carregava na bolsa. Sim. Eduardo se aproximou de Clara, o coração batendo acelerado. Você se recusou a aceitar dinheiro quando ofereci. Disse que era estudante de enfermagem, que cuidar das pessoas era sua vocação. A voz de Clara estava embargada agora. E você disse algo mais. Eduardo continuou, as lembranças voltando em avalanche. Disse que todo mundo merece ser cuidado quando está machucado. E você riu. Foi a primeira vez que vi você sorrir. Eduardo fechou os olhos. Lembrava-se perfeitamente agora. Havia ficado impressionado com a gentileza daquela garota desconhecida. Numa cidade onde todos passavam correndo sem olhar para os lados, ela havia parado para ajudar um estranho. Perguntei seu nome. Eduardo sussurrou. E eu disse Clara. Clara Mendes. E eu disse Eduardo. Só Eduardo. Você não quis dar o sobrenome. Disse que naquela noite queria ser apenas uma pessoa. Normal. Eduardo abriu os olhos e olhou para Clara com uma expressão que ela nunca havia visto. Choque, reconhecimento e algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Meu Deus, murmurou. Era você. Era eu. Eles ficaram se olhando em silêncio por um longo momento. O barulho da cidade lá embaixo parecia distante e irreal. Por que não me disse antes? Eduardo perguntou finalmente. Por que você não se lembrava de mim? E por quê? Porque não mudaria nada. Não mudaria nada? Clara riu amargamente. Eduardo, você me comprou. Literalmente me comprou para ser sua esposa de fachada. Acha que o fato de termos nos conhecido anos atrás mudaria isso? As palavras dela foram como tapas na cara de Eduardo. Eu não te comprei. Não? Então o que foi? 500 mil reais em troca de 2 anos da minha vida, incluindo deveres matrimoniais. Como você chama isso? Eduardo não soube o que responder. Clara caminhou até a cama e se sentou na beirada, parecendo subitamente exausta. Sabe qual foi o pior? Ela continuou. Quando você me procurou há 6 meses, eu te reconheci imediatamente. Você estava usando o mesmo perfume daquela noite. Aramis. E por um segundo, apenas um segundo, pensei que talvez você também tivesse me reconhecido. Eduardo sentiu o peito apertar. Clara. Mas não. Você me olhava como se eu fosse uma mercadoria numa vitrine, analisando se eu serviria para os seus propósitos. Não é verdade. É sim. Clara o encarou com olhos brilhantes. Você passou 15 minutos me avaliando naquele café.
Minha aparência, minha postura, minha forma de falar, checando se eu passaria por uma esposa adequada nos seus círculos sociais. Eduardo se lembrava. Havia feito exatamente isso. Tratado ela como um produto que estava considerando comprar. E quando finalmente falou comigo, Clara continuou. Suas primeiras palavras foram: "Você serve. Não olá, não como está. Você serve." As palavras dele próprio ecoaram na mente de Eduardo como acusações. Ele havia sido cruel, frio, desumano. Clara, E sabe o que é mais irônico? Naquela noite, há 5 anos, você disse que eu era um anjo, que havia aparecido quando mais precisava de ajuda. Eduardo se lembrava. Havia dito exatamente isso. A garota havia sido como um anjo da guarda numa noite terrível. E agora, Clara sorriu tristemente. Você me trata como uma prostituta cara. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Não fale assim. Por que não? É o que sou, não é? Uma mulher que se vende por dinheiro. Eduardo se aproximou e se ajoelhou na frente dela. Não. Você não é isso. Então o que eu sou? A pergunta ficou suspensa entre eles. Eduardo olhou nos olhos de Clara. Os mesmos olhos gentis que havia visto naquela noite chuvosa, mas agora feridos, magoados, cheios de uma tristeza que ele havia causado. Você é... Ele começou, mas não conseguiu terminar. O que ela era? A garota que o havia salvado numa noite difícil? A mulher que havia sacrificado a própria dignidade para salvar o irmão? A esposa que ele havia comprado como um objeto? Exatamente, Clara disse, lendo o silêncio dele. Você não sabe o que eu sou, porque nunca se interessou em descobrir. Eduardo se levantou e caminhou até a janela novamente. Lá embaixo, as pessoas passavam apressadas pelas calçadas, cada uma com suas próprias histórias, seus próprios dramas. Por que aceitou? E perguntou sem se virar. Você sabe por quê. Gabriel estava morrendo. Podia ter procurado outras soluções. Que soluções? Clara riu amargamente. Empréstimos que eu nunca conseguiria pagar? Caridade que talvez chegasse tarde demais? Eduardo, quando você apareceu na minha vida com aquela proposta, Gabriel tinha 2 semanas para viver. Eduardo fechou os olhos. Eu não sabia. Por que não perguntou? Não se interessou pelos detalhes da minha vida. Apenas viu uma oportunidade. O silêncio voltou a pairar entre eles. E agora? Eduardo perguntou finalmente. Agora você cumpre sua parte do contrato e eu cumpro a minha. Clara, está na hora. Ela se levantou e caminhou em direção ao banheiro. Vou me trocar. Quando eu sair, fazemos o que temos que fazer e acabamos com isso. Ela parou na porta do banheiro e se virou. A propósito, obrigada. Por quê? Por ter salvado a vida do meu irmão. Mesmo sem saber, mesmo tratando tudo como um negócio, você salvou o Gabriel. E eu nunca vou esquecer disso. A porta do banheiro se fechou com um clique suave. Eduardo ficou sozinho na sala, o peso das revelações esmagando seu peito. A garota gentil que o havia ajudado 5 anos atrás, a mulher que havia se sacrificado pelo irmão, a esposa que ele havia comprado como um objeto, eram todas a mesma pessoa. E ele havia destroçado tudo com sua frieza e arrogância. Mas ainda havia tempo de consertar. Eduardo ficou parado no meio da suíte por longos minutos após Clara entrar no banheiro. O som da água corrente indicava que ela estava tomando banho, se preparando para o que ambos consideravam uma obrigação contratual. Mas agora tudo havia mudado. Ele caminhou até a mesa onde estava o champanhe e serviu outra taça, mas não conseguiu beber. As mãos tremiam ligeiramente. Algo que não acontecia há anos, desde os primeiros dias como empresário iniciante. Clara, a garota do uniforme branco, como havia sido cego, lembrava-se perfeitamente daquela noite agora. Estava voltando de uma reunião desastrosa onde havia perdido um contrato importante. Jovem demais, arrogante demais, havia subestimado os concorrentes. A derrota o havia deixado furioso. Começou a andar pela chuva para esfriar a cabeça, dispensando o motorista. Foi quando escorregou na sarjeta, caindo de cara no asfalto molhado. O joelho sangrava. A calça do terno estava rasgada. Ele se sentia um idiota completo. E então ela apareceu. Uma moça jovem, 20 anos no máximo, voltando da faculdade ou do estágio no hospital. Viu um estranho caído na chuva e, sem hesitar, se ajoelhou na poça d'água para ajudá-lo. "O senhor está bem?" havia perguntado, a voz suave, mas firme.
Eduardo havia ficado tão surpreso que esqueceu a própria dor. Em São Paulo, cidade onde milhões de pessoas passam umas pelas outras como fantasmas, alguém havia parado para ajudar. Acho que sim, respondeu tentando se levantar. Espera, o joelho está sangrando. Ela abriu uma bolsa pequena e tirou gases, álcool em gel, band-aids, um pequeno kit de primeiros socorros que carregava sempre. Sou estudante de enfermagem, explicou, limpando o ferimento com delicadeza. Sempre carrego essas coisas. Eduardo observou o rosto dela. Jovem, sem maquiagem, molhada pela chuva, mas com uma expressão de concentração absoluta enquanto cuidava de um estranho. Por que está me ajudando? Perguntou. Ela olhou para ele com surpresa genuína. Por que não ajudaria? O senhor está machucado, mas não me conhece. Posso ser qualquer pessoa. Perigoso. Clara, agora ele sabia o nome. Sorriu pela primeira vez. O senhor tem cara de quem faz mal a uma mosca? Eduardo riu apesar da dor. Há quanto tempo não ria de verdade? Não sei, tenho. Tem cara de quem carrega o mundo nas costas, ela respondeu aplicando o band-aid. Pronto. Vai ficar bom. Quando Eduardo tentou pagar pelos curativos, ela recusou firmemente. Para que serve a enfermagem se não for para cuidar das pessoas? Pelo menos deixa eu pagar um táxi para você. Está chovendo muito. Não precisa. Moro perto. Qual é seu nome? Clara? Clara Mendes. Eduardo? Só Eduardo. Por que só Eduardo? Ele havia pausado, surpreso com a própria resposta. Porque hoje eu quero ser apenas uma pessoa normal. Não o empresário, não o filho de fulano, não o dono de empresa. Apenas Eduardo. Clara havia sorrido novamente. Prazer em conhecer apenas Eduardo. Eles conversaram por mais alguns minutos na chuva. Ela contou que estava no 3º ano de enfermagem, que morava com o irmão mais novo, que sonhava em trabalhar em pediatria. Eduardo falou sobre a pressão dos negócios, sobre como às vezes se sentia perdido no próprio sucesso. Todo mundo merece ser cuidado quando está machucado. Clara disse antes de se despedir, não só fisicamente, emocionalmente também. Eduardo a havia visto se afastar na chuva, uma figura pequena com um guarda-chuva colorido, e pensado que havia encontrado um anjo. Nos dias seguintes, voltou várias vezes àquela rua esperando encontrá-la novamente, mas nunca a viu. Com o tempo, a lembrança se tornou apenas uma história bonita que guardava no coração. A noite, em que uma estranha o ensinou sobre bondade. Agora descobria que havia destroçado a vida dessa mesma pessoa. O som da água parou. Clara estava saindo do banho. Eduardo caminhou até a janela panorâmica e apoiou a testa no vidro frio. As luzes da cidade tremulavam através das lágrimas que não derramava há décadas. A porta do banheiro se abriu. Clara apareceu envolvida num roupão branco do hotel, os cabelos úmidos soltos pelos ombros. Estava pálida, mas determinada. Pronto, disse simplesmente. Eduardo se virou lentamente. Clara, vamos acabar logo com isso. Ela interrompeu, a voz firme, mas os olhos evitando os dele. Quanto mais demorarmos, pior vai ser. Ela começou a desfazer o nó do roupão. Para! Eduardo gritou. Clara congelou. O quê? Para. Por favor. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Não podemos fazer isso. Por quê? Está no contrato. Porque seria errado. Clara riu amargamente. Agora você pensa nisso? Depois de meses planejando esta noite? Eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu tinha sentimentos. Que não era apenas um objeto que você comprou? As palavras dela cortaram fundo. Clara, me perdoa. Pelo quê? Por me tratar como mercadoria? Por me comprar como se fosse gado? Por planejar me usar esta noite e depois me descartar em 2 anos? Cada acusação era uma punhalada. Por tudo, Eduardo sussurrou. Por tudo. Ele se aproximou mais, parando a poucos centímetros dela. Você se lembra do que eu disse naquela noite? Disse muitas coisas. Eu disse que você era um anjo, que havia aparecido quando eu mais precisava. Clara finalmente olhou nos olhos dele. E depois me transformou num demônio. Não. Eu me transformei no demônio. Eduardo estendeu a mão, hesitante. Clara não se afastou quando ele tocou delicadamente o rosto dela. Naquela noite você me ensinou sobre bondade. Me lembrou de que ainda existiam pessoas boas no mundo. E o que você fez com essa lição? Esqueci.
Me deixei levar pela amargura, pelos negócios, pela desconfiança. Construí muros tão altos ao meu redor que não conseguia mais ver as pessoas de verdade. Clara fechou os olhos ao sentir a carícia dele no rosto. Eduardo, você salvou minha alma naquela noite, e eu destruí a sua. Não destruiu, apenas machucou. Eles ficaram em silêncio, muito próximos, respirando o mesmo ar. Posso te fazer uma pergunta? Eduardo murmurou. Pode. Quando me reconheceu há 6 meses, por que não me disse quem você era? Clara abriu os olhos. Porque pensei que talvez você tivesse me reconhecido também. E que talvez isso fosse um sinal. Um sinal de quê? De que éramos destinados a nos encontrar novamente. De que talvez pudesse acontecer algo real entre nós. Eduardo sentiu o coração se partir. Mas quando percebi que você não se lembrava de mim, Clara continuou. Entendi que eu era apenas uma estranha conveniente para seus planos. Você nunca foi apenas isso. Era assim, até 5 minutos atrás. Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Clara, posso te pedir uma coisa? O quê? Me dá uma chance de conhecer você de verdade. A mulher real, não a que eu criei na minha cabeça. Por quê? Porque 5 anos atrás você me ensinou que ainda existia bondade no mundo. E agora eu quero aprender a ser digno dessa bondade. Clara o estudou por um longo momento. E o contrato? Rasgamos o contrato. E os 500 mil reais? São seus. Sem condições. Gabriel está bem e é isso que importa. E o casamento? Eduardo hesitou. Era a pergunta mais importante. Depende de você. Se quiser o divórcio, eu assino os papéis amanhã. Se quiser tentar construir algo real, eu gostaria muito de ter essa chance. Clara se afastou e caminhou até a janela. Eduardo, você não me conhece. Não sabe nada sobre mim além do que aconteceu há 5 anos. Então me conta. Me ensina a te conhecer. E se você não gostar do que descobrir? Impossível. Por quê? Eduardo se aproximou por trás dela. Porque há 5 anos, numa noite chuvosa, eu conheci a mulher mais bondosa do mundo. E agora sei que ela está aqui comigo. Clara encostou a testa no vidro. Você tem certeza do que está fazendo? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ela se virou lentamente. Está bem, mas com uma condição. Qual? Começamos do zero. Sem o contrato, sem as obrigações, sem os 500 mil reais. Se você quiser me conhecer, vai ter que me conquistar de verdade. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em meses. Aceito. Mas ele não fazia ideia de como Clara havia sofrido para chegar até ali. Clara se afastou da janela e caminhou até a poltrona, sentando-se com cuidado. O roupão do hotel ainda estava frouxo. Mas agora ela não parecia mais uma mulher se preparando para cumprir uma obrigação. Parecia uma pessoa prestes a dividir sua alma. Se realmente quer me conhecer, disse, a voz mais suave, precisa saber toda a verdade. Eduardo se sentou na beirada da cama de frente para ela, dando-lhe espaço, mas permanecendo próximo. Estou ouvindo. Clara respirou fundo. Naquela noite, há 5 anos, quando te ajudei na rua, eu estava voltando do hospital. Do estágio? Não. Estava visitando Gabriel. Ele havia acabado de receber o diagnóstico. Eduardo sentiu o estômago gelado. Que diagnóstico? Cardiomiopatia dilatada. O coração dele estava falhando desde os 16 anos. Mas só descobrimos naquele dia. As peças começaram a se encaixar na mente de Eduardo. Gabriel estava doente há 5 anos. Os médicos disseram que ele precisaria de um transplante ou de uma cirurgia muito cara e complexa para colocar um marca-passo especial. Clara continuou. Sem isso, ele teria no máximo 2 anos de vida. Eduardo fechou os olhos. Por isso você estava estudando enfermagem. Comecei o curso depois do diagnóstico. Queria entender a doença. Queria poder cuidar dele melhor. Clara se levantou e caminhou até a mesa onde estava o champanhe, mas não tocou no copo. Sabe por que estava andando naquela rua naquela noite específica? Por quê? Porque era o caminho mais longo entre o hospital e nossa casa. Eu precisava de tempo para pensar, para me acalmar antes de chegar em casa e fingir para Gabriel que estava tudo bem. Eduardo entendeu. Ela havia o encontrado no seu momento mais vulnerável. Estava chorando quando te vi caído na chuva, Clara admitiu. Havia passado o dia inteiro ouvindo médicos explicarem como meu irmão ia morrer e de repente vi você ali machucado precisando de ajuda.
E mesmo assim parou para me ajudar. Sabe por quê? Eduardo balançou a cabeça. Porque naquele momento, cuidar de alguém que estava sofrendo me fez esquecer minha própria dor. Por alguns minutos eu não era a irmã desesperada que não sabia como salvar Gabriel. Era apenas uma estudante de enfermagem fazendo o que sabia fazer. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Eu te usei, murmurou. Não. Clara se virou para ele. Nós nos ajudamos mutuamente. Você precisava de cuidado físico, eu precisava de propósito. Foi perfeito. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Mas depois, quando te procurei 6 meses atrás... essa é a parte mais irônica da história. Clara sentou-se novamente, um sorriso triste nos lábios. Você quer saber como soube que eu estava precisando de dinheiro? Eduardo parou de andar. Como? Através do Dr. Henrique Silva, cardiologista do Hospital Albert Einstein. O nome soou familiar. Espera, Dr. Henrique Silva. Ele não é seu médico particular? Sim. Eduardo sentiu o chão se movendo sob seus pés. Você estava consultando Gabriel com meu médico? Não. O Dr. Henrique tem um programa de caridade. Uma vez por mês atende pacientes carentes no Hospital das Clínicas. Eduardo se lembrou. Havia doado dinheiro para esse programa várias vezes. Gabriel estava na lista de espera há 2 anos. Clara continuou. Quando finalmente conseguimos a consulta, o Dr. Henrique examinou os exames antigos e disse que o caso era urgente. Gabriel precisava da cirurgia imediatamente. E foi aí que ele mencionou conhecer um empresário que poderia ajudar com o financiamento. Eduardo Vasconcelos. O mundo de Eduardo desabou. Dr. Henrique te indicou para mim? Não exatamente. Ele comentou casualmente que você estava procurando uma esposa. Disse que era um homem bom, apenas muito solitário depois de um divórcio difícil. Eduardo se sentou pesadamente na poltrona. Meu Deus. Quando ouvi seu nome, lembrei imediatamente daquela noite. Eduardo, o homem que havia se aberto comigo na chuva, que havia dito que queria ser apenas uma pessoa normal. Clara se ajoelhou na frente dele. Pensei que era o destino, que éramos destinados a nos ajudar novamente. E eu destruí tudo com minha frieza. Você estava protegendo seu coração. Eu entendo. Eduardo olhou nos olhos dela. Entende? Eduardo, o Dr. Henrique me contou sobre Beatriz. O nome de sua ex-esposa foi como uma punhalada. O que ele contou? Que ela te traiu com seu melhor amigo. Que levou metade dos seus bens e ainda tentou difamar você. Publicamente, Eduardo fechou os olhos. Beatriz, o pesadelo que havia destruído sua capacidade de confiar em qualquer pessoa. Ele disse que você se fechou completamente depois disso, que se recusava a se relacionar com qualquer mulher. E mesmo assim você aceitou minha proposta? Clara sorriu tristemente. Porque vi nos seus olhos, naquele café, a mesma dor que havia visto 5 anos atrás. Você continuava carregando o mundo nas costas. Eduardo segurou as mãos dela. Clara, eu te tratei como lixo. Você se tratava como lixo. Apenas estava passando isso adiante. Isso não é desculpa. Não é, mas é uma explicação. Eles ficaram em silêncio por um momento. Tem mais. Clara disse baixinho. Mas o quê? Você quer saber por que realmente aceitei casar com você? Eduardo assentiu apesar de ter medo da resposta. Porque quando te reencontrei, mesmo com toda a sua frieza, mesmo com todo o seu desprezo, eu ainda vi o homem gentil que havia conhecido na chuva. Clara, quando você disse você serve, doeu. Doeu muito. Mas depois, quando você estava explicando os termos do contrato, vi você evitar meus olhos. Vi suas mãos tremendo ligeiramente. Vi que aquilo era tão difícil para você quanto era para mim. Eduardo se lembrava. Havia sido uma das conversas mais difíceis da sua vida. E quando você mencionou os deveres matrimoniais, Clara continuou. Vi você ficar vermelho de vergonha, como se estivesse se odiando por estar dizendo aquilo. Eu me odiava. E foi aí que soube. Soube o quê? Que ainda havia esperança. Que em algum lugar lá dentro ainda existia o Eduardo que havia me contado seus medos numa noite chuvosa. Eduardo beijou as mãos dela. Você apostou tudo numa possibilidade. Apostei. Gabriel ou eu. Era a única chance que tínhamos. E se eu nunca tivesse me lembrado de você? Clara o olhou diretamente nos olhos. Então, pelo menos Gabriel estaria vivo.
e isso valeria qualquer sacrifício. A pura bondade nas palavras dela quebrou a última resistência de Eduardo. Como você pode ser tão generosa depois de tudo que te fiz? Porque amor não é sobre merecer, Eduardo. É sobre escolher. E você me escolheu? Escolhi há 5 anos naquela noite chuvosa. E escolho novamente agora. Eduardo se ajoelhou no chão na frente dela. Clara Mendes, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me daria a honra de começarmos tudo de novo? Sem contratos, sem obrigações, apenas 2 pessoas tentando se conhecer? Clara sorriu através das lágrimas. Eduardo Vasconcelos, a resposta é sim. Eles se beijaram finalmente. Não o beijo frio da cerimônia, mas um beijo real, cheio de promessas e segundas chances. Quando se separaram, Eduardo murmurou: obrigado. Por quê? Por me ensinar que ainda existem pessoas como você no mundo. E obrigada a você. Por quê? Por me mostrar que vale a pena apostar no amor. Mas os dois ainda não sabiam que o maior teste do seu relacionamento estava apenas começando. Na manhã seguinte, Eduardo acordou sozinho na suíte do hotel. Por um momento de pânico, pensou que tudo havia sido um sonho. Mas então viu o bilhete na mesa de cabeceira, escrito na letra delicada de Clara. Fui visitar Gabriel no hospital. Volto à tarde. Obrigada por ontem, Clara. Eduardo sorriu e se levantou. Pela primeira vez em meses, sentia-se leve. Ligou para o escritório e cancelou todos os compromissos do dia. Tinha algo mais importante para fazer. 3 horas depois, estava parado na porta do Hospital das Clínicas, segurando um buquê de girassóis, as flores favoritas de Clara, segundo ela havia mencionado na noite anterior. Encontrou o quarto de Gabriel no 5º andar, ala cardiológica. Parou na porta, observando a cena lá dentro. Clara estava sentada ao lado da cama, lendo um livro para um rapaz de 17 anos. Gabriel era magro, pálido, mas tinha os mesmos olhos gentis da irmã. Ele ria de alguma coisa que Clara havia lido, e o som da risada dele encheu o peito de Eduardo de uma emoção que não conseguia nomear. E então o dragão descobriu que não precisava cuspir fogo para ser importante. Clara lia com vozes diferentes para cada personagem. Clara, eu tenho 17 anos. Gabriel riu. Você não precisa mais ler histórias infantis para mim. Quem disse que é história infantil? É fantasia épica. Clara fingiu indignação. Além do mais, você vai ser meu irmãozinho para sempre, gostando ou não. Eduardo bateu levemente na porta. Com licença. Clara se virou surpresa. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Vim conhecer meu cunhado. Gabriel arregalou os olhos. Esse é o Eduardo? O seu marido? É. Clara se levantou, corando ligeiramente. Gabriel, este é Eduardo Vasconcelos. Eduardo se aproximou da cama e estendeu a mão. Prazer em te conhecer, Gabriel. O rapaz apertou a mão de Eduardo com força surpreendente. Cara, obrigado. A Clara me contou que você salvou minha vida. Na verdade, Eduardo olhou para Clara. Acho que vocês dois salvaram a minha. Eles conversaram por mais de 2 horas. Eduardo descobriu que Gabriel era inteligente, engraçado e incrivelmente maduro para a idade. Falava sobre livros, filmes. Sonhava em estudar engenharia quando ficasse bom. Sabe, Gabriel disse em determinado momento. Eu sempre quis perguntar uma coisa para você. Pergunte. Por que você escolheu a Clara? Eduardo e Clara trocaram olhares. Como assim? Cara, você é rico, bonito, bem-sucedido. Podia ter qualquer mulher. Por que escolheu minha irmã? Clara ficou vermelha. Gabriel. Não, deixa ele responder. Estou curioso. Eduardo pensou por um momento. Você quer a resposta que eu daria há 1 semana ou a resposta verdadeira? A verdadeira. Porque há 5 anos sua irmã me ensinou sobre bondade. E ontem ela me ensinou sobre perdão. Gabriel sorriu. Boa resposta. Quando saíram do hospital, Clara estava silenciosa. Você está bem? Eduardo perguntou. Estou pensando. Em quê? Clara parou de andar e se virou para ele. Eduardo, ontem você disse que queria me conhecer de verdade. Disse. Então precisa saber que minha vida não é glamurosa. Eu trabalho em turnos de 12 horas. Moro num apartamento pequeno. Minha diversão é ler livros usados e assistir filmes antigos na TV. Eduardo sorriu. Continue. Eu não sei usar garfo de peixe. Nunca estive numa ópera, não falo francês. Não sei qual vinho combina com qual comida. E eu ronco quando estou muito cansada. Eduardo riu alto. Sério? Gabriel sempre reclamava.
Dizia que parecia um motor de caminhão. Mais alguma confissão? Clara pensou. Eu choro assistindo filmes românticos, até os ruins. Que horror. E deixo louça suja na pia quando estou atrasada para o trabalho. Imperdoável. E às vezes como sorvete direto da embalagem. De madrugada, quando estou triste. Eduardo parou de rir e a olhou seriamente. Clara. O quê? Obrigado por me contar isso. Por quê? Porque são essas coisas que fazem de você uma pessoa real. E é de uma pessoa real que eu quero me aproximar. Eles caminharam pelas ruas do centro de São Paulo, conversando sobre tudo e nada. Eduardo descobriu que Clara conhecia histórias fascinantes sobre a cidade, que observava detalhes que ele nunca havia notado, que tinha opiniões inteligentes sobre política, literatura, vida. Agora é sua vez, Clara disse quando pararam para tomar café numa padaria simples. Minha vez de quê? De me contar seus defeitos, Eduardo riu. Por onde começar? Pelo pior. Eduardo pensou seriamente. Eu sou controlador, obsessivamente controlador. Como assim? Eu planejo tudo com 3 meses de antecedência. Tenho planilhas para planilhas. Me irrita quando as coisas não saem exatamente como planejei. Clara assentiu. Mas eu trabalho demais. Sempre trabalhei demais. É minha forma de fugir dos problemas pessoais. Mas eu tenho dificuldade para confiar nas pessoas, mesmo quando elas merecem minha confiança. Clara segurou a mão dele. Isso não é defeito, é ferida. Tem diferença? Defeitos são coisas que escolhemos. Feridas são coisas que nos machucaram. Eduardo olhou para as mãos entrelaçadas. Tem mais. Diga. Eu sou péssimo em demonstrar afeto. Meus pais eram frios, nunca me ensinaram como expressar sentimentos. Isso também é ferida. E eu tenho medo. De quê? Eduardo levantou os olhos e a encarou. De que quando você me conhecer de verdade, perceba que não vale a pena. Clara apertou a mão dele. Eduardo, posso te contar um segredo? Pode. Eu já te conheço de verdade. Como? Porque ontem, quando você podia ter me usado e depois me descartado, escolheu parar. Escolheu me ouvir. Escolheu recomeçar. E isso basta. É um começo. Eles terminaram o café em silêncio confortável. Clara, Eduardo disse finalmente. Sim? Posso te pedir uma coisa? Claro. Podemos ir na sua casa? Quero ver como você vivia antes de mim. Clara hesitou. Eduardo, é um apartamento pequeno. Muito pequeno. E simples. É sua casa. Quero conhecer. 20 minutos depois, estavam subindo 3 lances de escada num prédio antigo na Liberdade. O apartamento tinha sala, quarto, cozinha americana e um banheiro. Simples, limpo, cheio de livros e plantas. Eduardo observou tudo em silêncio. Fotos de Clara e Gabriel na geladeira. Livros de enfermagem espalhados pela mesa. Um sofá velho mais confortável. Cortinas feitas à mão. É aqui que vocês moravam? É. Gabriel dormia no sofá. Eduardo se sentou na poltrona ao lado da janela. Gosto daqui. Sério? Parece um lar. Minha mansão é só uma casa. Clara se sentou ao lado dele. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Com sua vida. Antes de me conhecer. Você era feliz? Eduardo pensou longamente. Não, não era. Por quê? Porque tinha tudo o que achava que queria, mas nada que realmente precisava. E o que você realmente precisa? Eduardo olhou para ela. Isto. Conversar com alguém que se importa. Rir de verdade. Sentir que minha vida tem significado além do dinheiro. Clara sorriu. Você quer saber um segredo? Quero. Eu também não era feliz. Mesmo cuidando do Gabriel, mesmo gostando do meu trabalho, havia um vazio. E agora? Agora tenho esperança. Eduardo se inclinou e beijou a testa dela. Obrigado. Por quê? Por me dar esperança também. Mas nenhum dos dois imaginava que seus fantasmas do passado estavam prestes a voltar. Uma semana se passou como um sonho. Eduardo e Clara passavam todos os dias juntos, conhecendo um ao outro de verdade. Ele a levava em restaurantes simples que ela escolhia. Ela o ensinava a andar de transporte público. Visitavam Gabriel todas as tardes, e Eduardo descobriu que adorava ouvir as histórias engraçadas do rapaz. Estavam almoçando num restaurante japonês na Liberdade, quando o telefone de Eduardo tocou. Alô? Eduardo? Aqui é Marcos. Eduardo ficou tenso.
Marcos era seu advogado e melhor amigo desde a faculdade. Oi, Marcos. O que aconteceu? Temos um problema. Beatriz está de volta. Clara notou a mudança imediata na expressão de Eduardo. Ele ficou pálido, as mãos crisparam no celular. O que ela quer? Está espalhando boatos sobre seu casamento. Dizendo que você comprou uma esposa, que é tudo fachada para enganar os investidores. Eduardo fechou os olhos. Como ela soube? Não sei, mas ela quer te encontrar. Diz que tem uma proposta. Que tipo de proposta? Não disse. Apenas que vai estar no café do Copacabana Palace hoje às 5 da tarde. Eduardo desligou o telefone perturbado. O que foi? Clara perguntou. Beatriz, minha ex-esposa. Ela voltou. Clara sentiu o estômago gelar. O que ela quer? Não sei, mas não pode ser nada bom. Eles voltaram para a mansão em silêncio. Eduardo estava visivelmente nervoso, andando de um lado para o outro da sala. Você vai encontrar com ela? Clara perguntou. Não sei. Talvez seja melhor descobrir o que ela quer. Eduardo. O quê? Você ainda ama? A pergunta saiu antes que Clara pudesse se conter. Eduardo parou de andar e a olhou. Como você pode perguntar isso? Porque está agindo como se ela ainda tivesse poder sobre você. Eduardo se aproximou e segurou as mãos de Clara. Clara, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Clara sentiu o coração acelerar. Mesmo? Mesmo. Beatriz é passado. Você é meu presente e meu futuro. Então por que está tão nervoso? Eduardo suspirou. Porque ela conhece meus pontos fracos. E porque tenho medo do que ela pode fazer para nos prejudicar. Clara pensou por um momento. Então vamos juntos. O quê? Vou com você. Quero conhecer essa mulher que te machucou tanto. Clara, não é uma boa ideia. Por que não? Sou sua esposa, não sou? Eduardo sorriu pela primeira vez desde a ligação. É. É sim. Às 5 da tarde eles entraram no café do Copacabana Palace. Beatriz estava numa mesa de canto, elegante como sempre. Loira maquiada impecavelmente, usando um vestido que custava mais que o salário anual de Clara. Quando os viu chegando, Beatriz sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo, como você está? Ela se levantou e tentou beijar o rosto dele, mas Eduardo se afastou. Beatriz, esta é Clara, minha esposa. Beatriz olhou Clara de cima a baixo, avaliando. Ah, sim, a enfermeirinha. O tom foi deliberadamente condescendente. Clara manteve a compostura. Prazer em conhecê-la, eles se sentaram. Beatriz ignorou Clara completamente e se dirigiu apenas a Eduardo. Você está com uma cara ótima. O casamento te fez bem. O que você quer, Beatriz? Direto ao ponto. Sempre gostei disso em você. Ela pegou uma pasta da bolsa. Quero fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu paro de espalhar rumores sobre seu casamento de fachada em troca de 2 milhões de reais. Eduardo ficou imóvel. 2 milhões? É um preço justo, considerando que pode arruinar sua reputação e seus negócios. Clara observava a conversa em silêncio, mas seu sangue estava fervendo. Que rumores? Eduardo perguntou. Beatriz sorriu maliciosamente. Que você comprou uma esposa pobre para melhorar sua imagem. Que paga ela para fingir amor. Que é tudo um teatro para enganar investidores conservadores. E como você soube disso? Digamos que tenho minhas fontes. Clara não aguentou mais. Com licença. Beatriz a olhou surpresa. Clara havia falado pela primeira vez. Sim? A senhora está tentando chantagear meu marido? Querida, os adultos estão conversando. Eu sou adulta. E sou a esposa dele. Beatriz riu. Esposa? Você é uma funcionária bem paga. Clara se levantou. A senhora está enganada. Estou? Então me diga. Quanto ele paga para você fingir que o ama? Ele não me paga nada. Ah, por favor. Todo mundo tem um preço. Clara se inclinou sobre a mesa, olhando Beatriz diretamente nos olhos. A senhora tem razão. Todo mundo tem um preço. O meu foi salvar a vida do meu irmão. Qual foi o seu quando traiu Eduardo? Beatriz ficou sem palavras por um momento. Como você ousa? Como eu ouso? A senhora está tentando chantagear um homem que já sofreu o suficiente nas suas mãos. Eduardo colocou a mão no braço de Clara. Clara,
Deixa para lá. Não. Clara se virou para ele. Não vou deixar para lá. Ela se virou novamente para Beatriz. Quer saber a diferença entre nós duas? Eu me casei com Eduardo para salvar uma vida. A senhora se casou com ele para ter acesso ao dinheiro dele. Você não me conhece? Conheço sim. Conheço muito bem mulheres como a senhora, que usam a beleza como arma, que enxergam homens como carteiras ambulantes. Beatriz se levantou furiosa. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Sou a mulher que ama seu ex-marido de verdade e que não vai deixar você machucá-lo novamente. Eduardo olhava Clara com admiração. Nunca havia visto ela tão forte, tão determinada. Eduardo, Beatriz se dirigiu a ele, ignorando Clara. Você vai deixar essa empregada falar comigo assim? Eduardo se levantou e colocou o braço ao redor de Clara. Esta empregada é a mulher mais corajosa que conheço, e você vai tratá-la com respeito. Eduardo, não, Beatriz. Chega. Você me traiu, me humilhou, tentou me destruir publicamente. E agora quer me chantagear. Você não entende? Entendo perfeitamente. Você gastou toda a grana que levou no divórcio e agora está desesperada. Beatriz ficou vermelha. Isso não é verdade. É sim. E sabe o que mais? Não me importo. Eduardo pegou a pasta com os papéis da chantagem e rasgou. Pode espalhar todos os rumores que quiser. Pode contar para quem quiser que comprei uma esposa. Porque sabe o que descobri? O quê? Que não me importo com a opinião de pessoas que não valem nada. Ele pegou a mão de Clara. Clara, vamos embora. Não temos mais nada para fazer aqui. Quando começaram a se afastar, Beatriz gritou. Eduardo, você vai se arrepender. Eduardo parou e se virou. Beatriz, eu já me arrependi. Me arrependi de ter perdido 5 anos da minha vida com alguém como você, quando podia ter encontrado alguém como Clara muito antes. Saíram do café de mãos dadas. Na calçada, Eduardo parou e olhou para Clara. Obrigado. Por quê? Por me defender. Por lutar por nós. Clara sorriu. Eduardo, posso te contar uma coisa? Claro. Quando você disse que me ama, não respondi. O coração de Eduardo falhou uma batida. E qual é sua resposta? Clara se aproximou e beijou ele suavemente. Eu também te amo. Perdidamente. Eles se beijaram na calçada, em frente ao hotel, indiferentes aos olhares curiosos dos passantes. Clara, Eduardo murmurou contra os lábios dela. Sim? Quer casar comigo? Já somos casados. Não, quer casar comigo de verdade? Por amor, não por contrato? Clara riu através das lágrimas. Eduardo Vasconcelos, aceito casar com você todas as vezes que for necessário. Mas o maior teste do amor deles ainda estava por vir. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, Eduardo e Clara estavam no jardim da mansão preparando uma festa. Não era uma festa qualquer. Era o primeiro aniversário do transplante de Gabriel. O rapaz estava completamente recuperado, forte e saudável, ajudando a pendurar bandeirinhas coloridas nas árvores. Havia ganhado peso, os olhos brilhavam de vida e o sorriso não saía do rosto. Clara, onde ponho as flores? Perguntou, carregando um vaso de girassóis. Perto da mesa do bolo, ela respondeu, ocupada arrumando a mesa com sanduíches e docinhos. Eduardo observava a cena da varanda, segurando 2 xícaras de café. Ainda não acreditava completamente em como sua vida havia mudado. A mansão, antes fria e silenciosa, agora estava cheia de vida. Gabriel havia se mudado para lá assim que recebeu alta do hospital. E com ele vieram risadas, música, amigos, bagunça. Eduardo descobrira que adorava a bagunça. Está pensando em quê? Clara perguntou, subindo na varanda. Em como era minha vida antes de vocês. E como era? Vazia, organizada, limpa, silenciosa. E completamente vazia. Clara se encostou nele e Eduardo a abraçou por trás. Você se arrepende? Do quê? De ter uma casa cheia de adolescente barulhento, uma esposa que deixa livros espalhados por toda parte e ronca quando está cansada? Eduardo riu. Nunca. Aliás, tem uma coisa que não te contei. O quê? Você não ronca. Como você sabe? Porque passo horas acordado te observando dormir. Você respira como um anjo. Clara se virou nos braços dele. Eduardo Vasconcelos, você está ficando romântico. É culpa sua. Você está me transformando numa pessoa melhor.
Eles se beijaram suavemente, interrompidos pela voz de Gabriel. Ei, pombinhos, venham ajudar aqui! Desceram para o jardim rindo. A festa estava ficando linda. Haviam convidado todos os amigos de Gabriel do hospital, alguns colegas de Clara, e até Marcos, o advogado, que havia se tornado um grande amigo do casal. Às 4 da tarde, os convidados começaram a chegar. O jardim se encheu de risadas e conversas. Eduardo, que antes odiava aglomerações, descobriu que adorava receber pessoas em casa quando o motivo era amor. Discurso, discurso. Gritaram os amigos de Gabriel quando chegou a hora de cortar o bolo. Gabriel ficou vermelho. Eu não sei fazer discurso. Eu faço. Eduardo se levantou. Todos ficaram em silêncio, olhando para ele. Há 1 ano, Eduardo começou. Eu era um homem amargo, solitário, que acreditava que o mundo era um lugar frio e perigoso. Clara segurou a mão de Gabriel, os dois ouvindo atentamente. Então 2 pessoas entraram na minha vida e mudaram tudo. Gabriel, você me ensinou sobre coragem, sobre lutar pela vida, sobre não desistir nunca. Gabriel sorriu, os olhos brilhando. E Clara, Eduardo olhou para a esposa. Você me ensinou sobre amor verdadeiro, sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como ser uma pessoa melhor. Clara começou a chorar de emoção. Hoje não estamos comemorando apenas a recuperação do Gabriel. Estamos comemorando o nascimento de uma família. Eduardo levantou o copo de refrigerante. Um brinde à vida, à família e ao amor que cura todas as feridas. Saúde. Gritaram todos em uníssono. Depois que os convidados foram embora, os 3 ficaram no jardim limpando a bagunça e conversando. Eduardo, Gabriel disse de repente. Sim? Obrigado por ter cuidado da Clara quando eu não podia. Eduardo parou de juntar os pratos. Como assim? Nos primeiros anos da minha doença, eu via como ela se sacrificava por mim. Trabalhava demais, estudava de madrugada, nunca saía, nunca namorava. Clara ficou vermelha. Gabriel, é verdade, Clara. Você vivia apenas para mim. E isso me deixava triste. Gabriel se aproximou de Eduardo. Quando soube que ela ia se casar, fiquei preocupado. Pensei que fosse mais um sacrifício dela. Mas quando te conheci no hospital, entendi que ela havia encontrado alguém que também cuidaria dela. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Gabriel, agora ela sorri de verdade. Canta quando está cozinhando. Compra roupas bonitas para ela. Não só para o trabalho. Ela está feliz. Eduardo olhou para Clara, que estava chorando abertamente. E eu também estou feliz, Gabriel continuou. Pela primeira vez em anos não me sinto culpado por estar vivo. Por que se sentiria culpado? Eduardo perguntou. Porque custei muito caro. Dinheiro, tempo, sacrifícios. Mas agora entendo que valeu a pena. Não só porque estou vivo, mas porque trouxe vocês 2 juntos. Eduardo se ajoelhou na frente de Gabriel. Gabriel, posso te dizer uma coisa? Claro. Você não custou nada. Você me deu tudo. Me deu a Clara. Me deu uma família. Me deu um motivo para ser uma pessoa melhor. Gabriel abraçou Eduardo e os 2 choraram juntos. Mais tarde, quando Gabriel havia ido dormir, Eduardo e Clara ficaram na varanda, observando as estrelas. Eduardo, Clara disse baixinho. Sim? Posso te fazer uma confissão? Pode. Naquela primeira noite no hotel, quando você parou e decidiu me ouvir, foi aí que me apaixonei por você. Eduardo se virou para ela, surpreso. Mesmo, não na rua 5 anos atrás, na rua foi admiração, gratidão, mas amor mesmo foi quando você escolheu minha humanidade acima do seu desejo. Eduardo beijou a testa dela. E eu me apaixonei por você 2 vezes. 2? A primeira vez foi há 5 anos, quando uma estranha parou para cuidar de mim na chuva. A segunda foi quando descobri que essa estranha havia se tornado minha esposa. Eles ficaram em silêncio, abraçados, ouvindo os sons da noite. Clara, Eduardo disse finalmente. Sim, obrigado. Por quê? Por ter me ensinado que o amor não é sobre merecer. É sobre escolher. E você me escolhe? Todos os dias. Para sempre. Clara sorriu e se aninhou mais no abraço dele. Eduardo? Sam? Tem uma coisa que não te contei. O quê? Estou grávida. Eduardo congelou. O quê? 2 meses. Descobri ontem. Eduardo a afastou delicadamente para olhar nos olhos dela. Você tem certeza?
absoluta. E você? Você está feliz? Estou. E você? Eduardo não conseguiu responder. Apenas segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com toda a intensidade do seu amor. Quando se separaram, ele sussurrou: Eu te amo. Amo vocês dois. Amo nossa família. Nossa família vai crescer. Clara sorriu. Nossa família já cresceu, Eduardo a corrigiu. No momento em que aprendi a amar de verdade. 1 ano depois, numa manhã de domingo, Eduardo acordou com o som de risadas vindo do jardim. Desceu e encontrou Clara brincando com a filha de 6 meses na grama, enquanto Gabriel ensinava a bebê a bater palminhas. A cena era de pura felicidade. Eduardo se sentou na grama ao lado deles e a pequena Helena, nomeada em homenagem à irmã que havia criado Clara, esticou os bracinhos para ele. Papai, ela tentou dizer, embora só conseguisse um papá, confuso. Ela disse papai, Gabriel gritou empolgado. Disse sim, Clara riu. Nossa filha é um gênio. Eduardo segurou Helena no colo e olhou ao redor. Clara sorrindo, Gabriel saudável e feliz, a filha nos seus braços, o sol brilhando sobre o jardim da casa que agora era realmente um lar. Sabe de uma coisa? Disse para Clara. O quê? Na noite em que planejava apenas cumprir o contrato, você revelou algo que mudou minha vida para sempre. O que eu revelei? Que o amor verdadeiro existe, e que eu era capaz de amar e ser amado. Clara se inclinou e beijou ele com Helena entre os dois. E você revelou algo para mim também, ela sussurrou. O quê? Que vale a pena apostar no amor, sempre. Gabriel se jogou em cima dos dois, formando um abraço coletivo com a bebê no meio. Família Vasconcelos, ele gritou. Família Vasconcelos, Eduardo repetiu, e pela primeira vez na vida, soube exatamente onde pertencia. 3 anos depois, numa festa de aniversário de Helena, alguém perguntou a Eduardo qual havia sido o melhor investimento da sua vida. Ele olhou para Clara, que estava com Helena no colo ensinando a menina a soprar as velhinhas, e para Gabriel, agora na faculdade de engenharia, mas sempre presente nas reuniões familiares. O melhor investimento da minha vida, respondeu, foi aprender que algumas coisas não têm preço e que o amor verdadeiro não se compra. Se constrói todos os dias com escolhas. Se você também acredita que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados, deixa um like neste vídeo. E se quer mais histórias que vão aquecer seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conta para nós nos comentários. Você já viveu uma situação onde um mal-entendido quase destruiu uma oportunidade de amor? Como foi resolvido? Até a próxima história.